A Polícia Civil de Caratinga fechou neste final de semana 3 estabelecimentos noturnos que, segundo as investigações, eram utilizados como ponto de prostituição e exploração sexual de mulheres. Os locais também não possuíam alvará de funcionamento. A operação policial foi executada na sexta-feira por 25 agentes de Caratinga e até de outras delegacias. As 3 casas noturnas funcionavam como ponto de prostituição e foram fechadas. Todas as pessoas que estavam dentro dos estabelecimentos tiveram que ser identificadas, já que havia a suspeita de que menores de idade também frequentassem as boates, o que não foi confirmado. A Polícia Civil disse que as investigações começaram em novembro do ano passado. Os proprietários dos locais conhecidos como Casa Verde, Fazendinha e Boate Estrela foram presos. Os 4 são acusados de favorecimento à prostituição. Rafael Figueiredo, de 56 anos, Zaqueu de Laerte Duarte, de 39, Maurinha da Silva Correia, de 59 anos, e o filho dela, Gilcimar Correia da Silva, de 32, foram presos em flagrante. O nosso objetivo era prender os proprietários, gerentes prepostos desses locais, que se valiam dessas mulheres, explorando-as sexualmente, visando lucro, prender qualquer tipo de criminoso que estivesse naquele local, das mais variadas estirpes, traficantes, pessoas que estivessem portando armas, qualquer tipo de crime que estivesse naquele local. As investigações contaram com a participação de detetives, investigadores e peritos criminais. Segundo a polícia, as casas noturnas eram utilizadas como ponto de tráfico de drogas. Em um carro, nas proximidades da Fazendinha, Adilson Cândido do Nascimento, de 35 anos, Marcos Vinícius Gomes da Costa, de 18, foram presos com 22 papelotes de cocaína. Em um dos quartos, a polícia abordou uma mulher fazendo uso de drogas e se prostituindo. E essas pessoas estavam na frente da boate praticando o tráfico de drogas e por isso eles também foram autuados por tráfico de drogas. Uma das mulheres, inclusive, usava drogas em um dos quartos. Bom, em um das boates que nós entramos, nós encontramos nos quartos casais que estavam praticando a prostituição e dentro de um desses quartos nós também encontramos uma das mulheres utilizando drogas, por isso ela foi conduzida pelo crime de uso de drogas e assinou o compromisso de comparecer ao juizado especial para estar respondendo por esse crime. Para a delegada, as mulheres que, em sua maioria, vinham de Governador Valadares, Manhuaçu, Teófilo Otoni e de cidades do Vale do Aço, eram exploradas sexualmente. Nayara disse que todos os esforços serão mantidos para que as mulheres não voltem a ser exploradas. Eu me valho da imprensa para dizer que a Delegacia de Atendimento à Mulher e a Polícia Civil de Caratinga não vai admitir qualquer tipo de exploração sexual de mulheres em nossa comarca. Então, mesmo que voltem a funcionar, ou quem pensa em abrir um estabelecimento nesse sentido, pode saber que nós estamos atentos, nós vamos fazer o nosso trabalho de polícia judiciária e não vamos permitir que mulheres sejam exploradas dentro da nossa comarca. Segundo a polícia, os clientes pagavam aproximadamente R$ 70 por cada programa e 15 pelo quarto utilizado para a prática sexual. As mulheres também recebiam uma pequena porcentagem pelas bebidas consumidas. Os acusados negaram os crimes. Bar e pensão, não tem prostituição. Não. Você não cobrava uma quantia dessas mulheres que se prostituíam dentro? Não cobro, não. Não tinha cobrança, então, pelos quartos? Não. Eu não cobrava nada de ninguém, não. Cobrava pelas bebidas consumidas. E as mulheres cobravam pelo programa? A mulher alugava o quarto só para elas. O que funcionava lá, então? Só bebida e show, música, essas coisas. Que tipo de show? Show. Striptease? Não, polinésia lá no salão. Mas você fornecia quartos para que as pessoas pudessem fazer programas? Não tinha isso lá não. Mas existem quartos lá? Mas talvez, eu fico lá com meu marido, eu tenho meu marido lá, que ele trabalha de vigia, era vigiando lá, que é o Paulo. E as mulheres que estavam lá? Que só aparece no bar.
Além do crime de exploração sexual de mulheres, as casas noturnas não possuíam alvará de funcionamento. Os locais também não atendiam às normas técnicas sanitárias do município. Todos os 3 locais que foram vistoriados e ter esse cooperativismo técnico com a Polícia Civil, nenhum deles estavam aptos para serem liberados ou concedidos suas licenças, uma vez que eles não atendiam à prerrogativa legal do Estado no que tange o controle da política e proteção a combate a incêndio, que é o famoso AVCB, a Lei 14.130. Então, desde o início, quando todos eles foram em loco e verificado todas elas, já houve a passividade da fiscalização e assim a gente gerou aqueles autos de interdição nesses locais. A gente verificou, que os colchões eram inadequados, tinha destinação do lixo, não era adequada também, tinha várias coisas jogadas no chão, banheiro inadequado, instalação elétrica também inadequada. Então aquilo não tinha condição de ser frequentado por pessoas, muito menos como dormitório. O problema é que muitas das vezes essas casas elas protocolam perante a vigilância sanitária como bar e depois começam a realizar outras atividades. Caratinga recebeu hoje a comitiva do candidato ao governo do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Alguns pontos da cidade foram visitados. Saúde, com destaque ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, educação e segurança, foram alguns dos temas abordados pelo candidato do PT durante coletiva à imprensa. A segunda-feira começou agitada em Caratinga. Um helicóptero sobrevoava a cidade. As bandeiras anunciavam a visita. Fomos recebidos, como sempre, com muito carinho, com muita amizade, em Caratinga. Ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e ex-prefeito de Belo Horizonte, o candidato do PT ao Palácio Tiradentes nesse ano, Fernando Pimentel, que recebeu o apoio de 4 legendas, PMDB, PCdoB, PROS e PRB, após a chegada ao aeroporto de Ubaporanga, seguiu com destino ao Palácio do Bispo, Praça Cesário Alvim, centro de Caratinga. Mesmo sem acesso ao encontro e sem acompanhar a conversa, Pimentel revelou à imprensa que a situação do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora foi discutida com o bispo diocesano, Dom Emanuel Messias de Oliveira. O bispo narrou os problemas, disse que o hospital tem um endividamento pesado, uma dívida grande. Uma parte dela está negociada, porque é com a Caixa Econômica, e esse pagamento é feito quase que automaticamente, porque é debitado no repasse do SUS, mas tem cerca de 3 ou 4 milhões de reais, que é endividamento de gasto corrente, que deveria ser resolvido. E ele está com dificuldades para isso. E diz que o hospital tem um déficit mensal, aí da ordem dos 350 mil reais, que ele está trabalhando nesse momento para reverter, para reduzir, e claramente diz que não tem tido apoio do governo do estado para essas iniciativas. Nós nos comprometemos com ele, caso eleitos, a primeira coisa que faremos será ajudá-lo, porque faremos isso no estado inteiro. Do Palácio do Bispo, Pimentel seguiu para a sede do PMDB, acompanhado por centenas de pessoas, dentre elas lideranças políticas de toda a região. Durante a coletiva com a imprensa, Pimentel disse que é hora de colocar fim a uma era de 12 anos do PSDB à frente do governo de Minas. Para ele, mudanças precisam ser feitas. O candidato do PT focou ainda na defasagem salarial dos servidores estaduais e criticou o tratamento dado aos professores. Nos últimos 12 anos, os servidores da educação foram os que mais fizeram greves e protestaram por mudanças no plano de carreira e pelo aumento salarial. Os professores de Minas estão talvez na pior situação entre todos os professores de redes estaduais do Brasil. Recebem péssimos salários, estão desmotivados, a carreira foi destruída. Então o que nós temos que fazer? Nós já assumimos o compromisso de, chegando ao governo, montar uma mesa permanente de negociação com os professores. Isso vai ser resolvido de uma hora para outra? Não. Infelizmente, não. As finanças do Estado, nós temos certeza disso, se ganharmos a eleição, vamos receber um Estado endividado e com dificuldades financeiras graves. Mas nós vamos trabalhar com prioridade para resolver esse problema. O vice de Pimentel, Antônio Andrade, o filho do ex-presidente Josué Alencar, candidato ao Senado, e outras lideranças políticas também estiveram presentes. O deputado federal Mauro Lopes destacou o apoio e enfatizou essa aliança.
Neste momento, o candidato ao governo do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, juntamente com a comitiva dele, acabou de deixar a sede do PMDB e segue em caminhada aqui pelo centro de Caratinga até o Cine Itaúna. Vamos colocar na federação para que possamos ter desenvolvimento para Caratinga e região. A visita da comitiva de Fernando Pimentel à cidade se encerrou no Casarão das Artes. O diretor-presidente da Rede Docton de Ensino, Cláudio Leitão, e demais membros da diretoria e da fundação apresentaram as instalações e falaram sobre o espaço. Na oportunidade, Pimentel destacou a importância do investimento e fomento à cultura. Em geral, nós estamos com um projeto de regionalizar as políticas públicas. Essa é a nossa visão sobre governo. Minas Gerais tem regiões muito diferentes umas das outras, né? E com culturas diferentes também, né? Com interesses, demandas, mas principalmente com formações culturais diferentes. Então, compreender isso é fundamental para fazer um bom governo. Nós vamos fazer um governo com um enfoque regional muito forte, tanto na área cultural quanto nas outras áreas. Também para fazer políticas públicas eficientes é preciso ter um planejamento, uma visão regionalizada. Esse é o principal recado que eu acho que a gente recolhe dessas visitas que fazemos, especialmente aqui, um projeto maravilhoso que está sendo tocado basicamente com recursos da fundação, privados, e que merece todo o apoio do governo do estado para se firmar cada vez mais. Um acidente na MG 329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho e Raul Soares, deixou o motorista de um caminhão ferido. O veículo transportava porcos para um frigorífico de Governador Valadares. O acidente foi na noite deste domingo. O motorista do caminhão Lindomar Pereira de Barros, de 45 anos, levava porcos para Governador Valadares, mas nas proximidades de Bom Jesus do Galho perdeu o controle do veículo depois de passar por uma curva. O caminhão capotou e o motorista ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido por policiais e pessoas que passavam pelo local e levado para o hospital de Bom Jesus do Galho. Lindomar passa bem. Esse caminhão que saiu da região de Ponte Nova, transportando suínos, e quando passava pelo quilômetro 34 da rodovia MG 329, ainda no município de Raul Soares, ele teve problemas com relação à parte mecânica do veículo. Segundo informações do condutor do caminhão, ocorreu uma falha no sistema de freio do veículo, informando ainda que quando próximo desse local e que fez uso do freio do veículo, ele ouviu um barulho vindo da parte traseira do veículo, um estouro, o que ocasionou a perda direcional do controle do veículo. Boa parte dos animais morreu na hora do acidente. Outros porcos ficaram presos entre a carroceria do caminhão. Algumas pessoas que passavam pela rodovia aproveitaram para colocar alguns animais mortos na caçamba de veículos. A guarnição também teve problemas com relação aos animais que estavam sendo transportados, os quais ficaram espalhados e soltos ao longo da via. O proprietário do veículo compareceu no local e, juntamente com a equipe dele, providenciou o recolhimento de alguns animais e a liberação do trânsito no local. Os animais que sobreviveram foram transferidos para outro caminhão, mas alguns fugiram assustados. A polícia irá investigar se o caminhoneiro estava em alta velocidade. No trecho, a velocidade máxima permitida é de 40 km. O trecho do KM 34 da rodovia 329, ele compreende um projeto de via bastante sinuoso, com curvas bem acentuadas. A velocidade permitida para o local é 40 km por hora. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí.